Olá, estamos começando mais um programa Data Vênia. Este programa que é realizado pela Rede TV, com a direção executiva do Dr. Arnoldo Valde Filho. Eu quero também lembrar a todos os nossos telespectadores que você pode assistir na íntegra todos os programas Data Vênia pelo YouTube e acompanhar as novidades também pelo Instagram. Eu sou Luiz Flávio Durso, @Luiz Flávio Durso no Instagram, e você acompanha todas as novidades do Data Vênia, que tem o apoio da rede social Amo Direito. E hoje estamos recebendo uma das figuras mais importantes da justiça brasileira. Trata-se do festejado professor Arnoldo Valde, que transformou em vários momentos da história da nossa justiça como se aplicar o direito. Professor Valde, que alegria tê-lo aqui, uma honra, viu? A alegria é toda minha de primeiro estar neste programa com os nossos ouvintes, assinantes, e especialmente por estar ao seu lado, porque você é um amigo de longos anos, como advogado, como presidente da nossa UAB de São Paulo, que fez um trabalho magnífico, e aqui, na realidade, num momento difícil em que o país atravessa, nós estamos comprovando que o direito continua a exercer as suas funções e que não pode ser esquecido. Contam que durante a última guerra mundial, num certo momento, as tropas alemãs entravam em Paris e o presidente da Academia de Letras decidiu convocar uma reunião para discutir o dicionário. E diziam a ele: mas é momento de discutir dicionário? Ele disse: porque as tropas vão sair. Em um certo momento, nós vamos nos livrar delas. Mas a cultura, a língua, nós temos que manter. E aí, hoje também, num momento muito difícil que atravessamos no Brasil, todos nós, a população, o governo, os vários poderes, é preciso lembrar o papel do direito que foi exercido em todos os momentos, até nos momentos mais difíceis da nacionalidade. 67 anos de militância na advocacia. 67 anos ensinando o direito aos jovens, formando gerações. Quero lhe dizer, professor, já disse isso, mas vou repetir mais uma vez, o senhor é uma das minhas fontes de inspiração, como também o é para gerações de advogados, de juristas. O professor Valde, além de ser o comandante do escritório de advocacia, Valde Advogados, professor catedrático de Direito Civil, procurador do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, foi conselheiro federal da OAB por vários mandatos, é professor, é doutor honoris causa da Universidade de Paris, foi presidente da CVM, membro da Corte Internacional de Arbitragem, sócio emérito do Instituto dos Advogados Brasileiros, dentre outras qualificações. Dezenas de livros. E nós vamos falar e conhecer mais hoje no nosso programa o querido professor que teve a sua infância no Rio de Janeiro. Como é que foi esse momento da sua infância, professor? Foi um momento em que ainda o Rio era a cidade maravilhosa. Um momento dos anos 40 e poucos, em que eu estudei no Liceu Francês, depois no Colégio Melo e Souza, para finalmente entrar na faculdade que se chamava Faculdade Nacional de Direito, como se as outras não fossem nacionais, e pertencia à Universidade do Brasil, como se as outras universidades não fossem brasileiras. Foi uma fase muito simpática, muito agradável, e uma fase de formação. Muitas leituras, muita informação na minha casa, no seio da família e no colégio, de tal modo que grande parte da minha formação literária e cultural se fez naqueles 10 anos em que eu estava mais apaixonado inicialmente
pela literatura e pelo jornalismo do que pelo direito propriamente dito. Mas, como era preciso ter uma profissão e não adiantava ser apenas um autor de livros, decidi entrar na luta pelo direito, até porque via no direito um meio de realização da sociedade, de grande progresso, e não apenas um meio de manter um sistema em vigor, mas também de criar novas ideias. E dentro dessas ideias, a ideia da liberdade a mais ampla, a liberdade positiva, liberdade negativa, liberdade com responsabilidade, porque senão nós chegamos a uma outra forma de arbítrio. E essas ideias vêm desde aquela época, no momento em que eu entrei na faculdade, escrevi os meus primeiros artigos, ainda na época em que terminava o curso secundário. O ano de sua formatura, 1953. 53, é. O senhor teve alguém que foi decisivo para a decisão de estudar direito? Alguém lhe inspirou? Como é que foi isso naquele momento? Eu tive, certamente, na minha casa, a inspiração do meu pai, que tinha, pelo direito, uma grande veneração e tinha uma formação jurídica e cultural muito ampla, que ele me transmitiu, e também a fé de ver sempre a justiça vencer, por mais que demorasse, por mais que houvesse a necessidade de paciência, até algumas injustiças, para chegar finalmente a um resultado adequado. E no momento que eu entrei na faculdade, os professores da minha escola, da nossa escola, me inspiraram muito. Era uma fase muito importante da vida brasileira, nós estávamos saindo da Segunda Guerra Mundial, saindo do Estado Novo, e a faculdade estava vivendo um momento de revisão de conceitos e de valores. O senhor pensou, naquele início da atividade profissional, em prestar um concurso, se tornar juiz, promotor, tal, ou sempre teve convicção de que o caminho seria o exercício da advocacia? Na realidade, eu fui muito inspirado na minha vida universitária por dois professores, Santiago Dantas, que depois foi ministro da Fazenda, sim, Arnoldo Medeiros da Fonseca, que foi o primeiro brasileiro presidente da União Internacional de Advogados, e ambos eram advogados. E me transmitiram a ideia de que o advogado tem uma função não apenas mercantil, mas também uma função social, uma função construtiva para a sociedade. Então, nós tivemos, dentro desse clima, a ideia de que a advocacia era o caminho, sem prejuízo de, eventualmente, prestar concurso, se fosse o caso, numa área que não me impedisse de continuar a advogar, que foi basicamente a minha ideia de base e até a ideia de unir, como os dois professores o fizeram, a vida prática do advogado com o estudo teórico. Fazer da teoria um meio de melhorar a prática e da prática um meio de exercitar as ideias que estão na teoria. O senhor conquista o título de doutor 3 anos depois, de 1956, na mesma faculdade. Exatamente. Mas até antes, eu já acabei sendo doutor por via oblíqua, porque em 55 houve um concurso para docência livre em Niterói, e eu fiz esse concurso e fui aprovado, e daí o meu diretor na Faculdade Nacional de Direito me disse, bom, você já é doutor, não precisa fazer a sua defesa de tese. Eu disse, bom, mas eu sou doutor Alemar, do outro lado da Bahia, então eu quero ser doutor pela minha faculdade. E a minha tese me deu muito trabalho, e eu tinha passado 2 anos trabalhando nela, inclusive eu tive uma bolsa para a França que aproveitei para complementar os meus dados, e essa tese, que data de 55, defendida em 56, foi o que se chamava, na época, a cláusula de escala móvel, e que é a correção monetária. Na realidade,
os meus primeiros trabalhos, que tratam dessa época, sobre correção monetária e sobre responsabilidade civil, me inspiraram quase todo o trabalho da minha vida. Eu voltei muitas vezes a este assunto, desenvolvendo, fazendo projetos de lei, discutindo a jurisprudência, e isso me marcou profundamente. Essa defesa de tese foi importante, a imprensa chegou a mencionar que se tratava de uma ideia nova, que alguns consideravam muito abstrata, muito esotérica, e outros diziam, não, pode ser que no Brasil venha a ser necessário. Como nós tínhamos uma inflação crescente, dentro de pouco tempo da realidade, já na época, começaram a surgir cláusulas nos contratos de locação e em alguns outros, dizendo que era preciso que os preços, os aluguéis, acompanhassem a inflação. Me lembro de um desembargador a quem eu tinha dado a minha tese e me disse, isto aqui é negócio de economista. E depois, uma semana depois, me liga às 10 horas da noite, Arnoldo, sabe o que aconteceu? Digo, não sei. Olha, apareceu um caso assim no meu tribunal e eu dei uma aula aos meus colegas desembargadores porque eu disse que já existia a sua tese a este respeito. De modo que foi muito agradável essa introdução de novas ideias, essa discussão, ao mesmo tempo que implicava em enfrentar teses contrárias de eminentes juristas que preferiam estabelecer uma prevalência do nominalismo e dizia o dinheiro é um só, o real da época é um só, passam-se os anos, mas a moeda é sempre a mesma, quando, ao contrário, era preciso dizer que o seu poder aquisitivo mudava. Importantíssimo este tema, que o professor foi pioneiro. A introdução da correção monetária em nosso sistema revela hoje algo corriqueiro, uma necessidade que há um tempo foi uma grande inovação. E este foi o trabalho do professor. Eu quero ressaltar isto porque o direito ele vem atender uma dinâmica da própria sociedade. E o jurista tem esta visão do futuro, este olhar para a necessidade daquela sociedade num momento que se avizinha. Essa questão da correção monetária, que hoje é o nosso dia a dia, em determinado tempo, diante da demora para se efetivar o pagamento, o poder aquisitivo daquela moeda desaparecia. Havia uma corrosão do poder de compra e a atualização monetária se torna indispensável. E isso nós devemos ao professor Walde, como também devemos ao senhor a ideia das concessões, não é, professor? Como é que foi esse momento da introdução da ideia das concessões no Brasil? Se me permite, deixe falar meio segundo para complementar a sua explicação tão clara e lúcida e até didática em relação à correção monetária. Feita 20 anos depois da minha tese, alguns professores americanos estiveram aqui no Brasil e nos disseram, vocês têm que explicar um pouco como que o Brasil aguenta a inflação e mantém um certo grau de desenvolvimento, não obstante a diminuição do poder monetário, do poder aquisitivo da moeda. Vocês não poderiam fazer um livro a respeito disso? Eu disse, poderia, mas talvez precisasse juntar o direito à economia. E aí pedi a um colega nosso, um economista, que era o diretor da Fundação Getúlio Vargas e que foi certamente o maior economista daquela época, Mário Henrique Simonsen, que fizéssemos um livro em comum. Fizemos o livro, me deu muito prazer, intelectualmente, afetivamente, fizemos boas amizades, economistas e juristas, encontrando uma língua comum, e anos depois eu disse ao Mário, você está se tornando um excelente jurista. E ele me disse, bom, você começou a entender de economia, e já é alguma coisa, né? Mas logo depois da publicação do livro, o ministro Seabra Fagundes, que tinha sido ministro da Justiça, se encontrou comigo e me disse, Arnoldo, eu gostei desse seu livro, mas você não acha que não fica bem
um jurista escrever um livro com um economista. Eu disse, realmente cada um escreve com quem pode escrever, mas o assunto sendo, ao mesmo tempo, jurídico e econômico, era preciso que nós pudéssemos ter os dois elementos ao mesmo tempo. E aí escolhi como colega um economista que tinha uma certa posição dentro do mercado. Festejado Não é? professor. Né? Na mesma época, na realidade, nós tivemos, ou até um pouco antes, nós tivemos o primeiro documento legal sobre correção monetária, que não é muito conhecido, que é, na realidade, um decreto da época do João Goulart, sendo ministro do interior na ocasião, Franco Montoro, nosso governador, que estava preocupado com as instituições de previdência social, cujos recursos desapareciam, faziam empréstimos de 30 anos e, no fim, quando as últimas prestações eram pagas, era o preço de um cafezinho. Eu me lembro até que, tendo adquirido um imóvel assim, nessas condições, no fim, eu fui pagar 10 prestações de uma vez, porque a ida para pagar, já o ônibus ou o carro para pagar a prestação era mais oneroso do que o valor das prestações. Que coisa, né? professor. Essa foi a primeira forma, o primeiro caso de correção monetária instituído no país, e eu fiquei muito satisfeito, porque eu estava numa comissão que o Franco Montoro nomeou para este fim, e eu redigi o decreto na ocasião, e tive a satisfação de dizer nós salvamos a integridade financeira do sistema previdenciário naquela ocasião. Então, era só para complementar um pouco, historicamente, o fato da correção monetária ter tido a sua importância social. Porque muitas vezes se pensa que a correção monetária é só a favor do credor, mas é preciso dizer que certos credores, as instituições de previdência e outros, precisam realmente ter uma proteção para poder exercer a sua função. O segundo assunto que você mencionou, na sua gentileza, foi o problema das concessões. Tinha havido concessões no Brasil há muito tempo, mas as concessões eram feitas para 100 anos, concessões de um século com moeda fixa. E também, na realidade, uma concessão em que não havia uma obrigação do concessionário de se dinamizar. Então, a sociedade ficava estagnada. Era praticamente uma concessão totalmente estática. E, ao contrário, em outros países, a concessão tinha evoluído. Era uma nova concessão, uma nova estrutura da concessão. E aí é que eu disse, está na hora de, no Brasil, sairmos da concessão tradicional para uma concessão mais moderna, em que nós possamos ter uma parceria entre o governo, entre o poder público e a iniciativa privada. Essa ideia dessa parceria que eu comecei a defender há 40 anos atrás, na realidade, hoje é muito moderna. Mas quando falei nessa parceria, nem todo mundo estava de acordo. Alguns achavam que eu diminuía o papel do Estado, outros que submetia a iniciativa privada a um conjunto de regras dinâmicas. E eu disse, não, é preciso fazer uma parceria para chegar a um resultado de interesse comum. Até numa determinada ocasião, eu propus, na época, ao pessoal da eletricidade de fazer concessões das linhas de transmissão. E olharam para mim e disseram, bom, mas o concessionário vai levar as linhas de transmissão para casa quando terminar a concessão? Eu digo, não, vamos montar uma concessão adaptada às circunstâncias. E, na ocasião, não houve muito entusiasmo, e o presidente da Eletrobras, se encontrando comigo 20 anos depois, disse, nós devíamos ter pensado seriamente naquela sua sugestão. Mas não foi o momento. A partir dos anos 90, então aí eu disse, não, a concessão é, na realidade, um meio de dinamizar os serviços públicos dentro de um clima
de liberdade e responsabilidade, tanto do poder público como do concessionário e com direitos próprios do próprio usuário, que é, na realidade, o cliente do concessionário. Eu acho que essa ideia foi frutificando. Alguns dizem que realmente eu tive um papel histórico no caso, não sei se é verdade ou não, verdade, mas claro. tudo que o meu amigo Durso diz, eu presumo verdadeiro, mesmo quando, na realidade, a minha modéstia me obrigaria a dizer não é tão claro assim. Essas ideias, quando surgem, nem sempre têm um dono próprio, mas, de fato, quando se desenvolveu a ideia da concessão, tive o prazer e a honra de participar na elaboração da legislação nacional, na elaboração das leis estaduais, tanto a lei estadual paulistana como a paulista, como a lei estadual carioca, na ocasião, e me deu muita satisfação de ver esse instituto progredir e se ampliar e criar realmente um novo centro de progresso e de desenvolvimento para o país. Essa ideia de desenvolvimento não estava muito na cabeça dos juristas. Eu achei que nós tínhamos que fazer do direito um instrumento de desenvolvimento nacional. O direito não era apenas um meio de manter a ordem, era também um meio de progredir, de fazer com que as coisas se adaptassem às novas circunstâncias tecnológicas, sociais e econômicas do país. E os países em desenvolvimento têm, evidentemente, uma função muito mais importante do direito, porque ele tem que mudar mais rapidamente do que os países que são mais tradicionais. Professor, nós estamos falando para todo o Brasil. E esse Brasil afora nós temos uma quantidade infinita de jovens que estão nos assistindo e que estão se inspirando na sua história, na sua vida, para decidir a sua futura carreira. E é importante que verifiquem o seguinte: não se trata apenas de um advogado brilhante, se trata de um advogado que se dedicou à causa pública, que se doou a essas grandes bandeiras de inovação do direito. Ouvindo aqui essa verdadeira aula do querido professor Valde, eu fico a imaginar das inúmeras centenas de comissões que o professor participou, comissões de estudos, comissões para elaboração de projetos de lei. Essa dedicação traz não só uma contribuição inestimável para a história do direito brasileiro, como também trouxe indiretamente a possibilidade do aperfeiçoamento do próprio professor, no seu aprofundamento de estudos, no aumento da sensibilidade de captar a realidade brasileira. Isto aconteceu no momento em que o professor traz a ideia da correção monetária e trabalha para a sua implantação. Isto acontece no momento em que o Estado, pesado demais para realizar todas as suas atividades, tem no professor a inspiração da concessão e nesta verdadeira parceria, viabilizar de maneira mais eficaz o atendimento público, e isto deságua também numa grande inovação que o professor traz para o nosso direito, que é a arbitragem. Mas antes de falar da arbitragem, eu quero fazer um registro aqui. Eu estou diante do professor Valde, que é o jurista mais citado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em toda a história. São centenas e centenas de citações nos seus julgados, fazendo referência às obras, que são também dezenas, que o professor trouxe como contribuição para o nosso direito. E eu queria fazer esse registro tocando num outro momento pioneiro da sua contribuição para o direito. Na história do habeas corpus, esse instrumento, o remédio heróico, não tinha previsão de concessão
de liminar. Nós estamos voltando no tempo, estou falando na década de 60, lá para o ano de 64. E o professor, com grande atuação, inclusive atendendo perseguidos políticos também, mas ao impetrar uma ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal Militar, sem previsão legal para a concessão de liminar, consegue, pela sua tenacidade e pelo seu pioneirismo, a primeira concessão de liminar em habeas corpus no Brasil. E isto mudou a história do habeas corpus, fruto desse trabalho, dessa iniciativa do professor, que agora eu provoco para nos contar um pouquinho sobre esse grande momento do direito brasileiro, professor. Eu fico muito honrado e sensibilizado, porque a pergunta parte de um penalista, de um grande advogado que sabe o valor de direito que tem. penal, de um criminalista reconhecido e tem a responsabilidade das maiores Obrigado. causas dentro desse setor. Obrigado. Nos anos 63, 64, fiz concurso para procurador do Estado, era procurador do Estado, tinha uma advocacia mais civil e comercial. Quando, com o regime militar, começaram a surgir questões penais que tinham envolvimento também civil e comercial, porque prendiam a pessoa, bloqueavam os bens, algumas vezes fechavam a empresa ou intervinham nas empresas, e tudo isto ficava um clima em que o judiciário estava um pouco perplexo, porque eram situações que nunca tinham surgido. O ministro Nelson Hungria, que é certamente um dos maiores penalistas da nossa história, se tinha aposentado e decidiu advogar. E, naquela ocasião, me chamou e me disse: Arnoldo, você que é amigo dos meus filhos, talvez pudesse trabalhar conosco em algumas questões de direito penal. Eu digo, mas direito penal eu só fiz quando era estagiário do Ministério Público há muitos anos. E me diziam, na ocasião, o direito penal era a primeira namorada do estudante de direito, mas que algumas vezes ele casava com outras. E eu casei com o direito civil, com o direito comercial. Ele me disse, mas o nosso problema hoje é o direito penal econômico, você precisa me ajudar. E eu disse, é uma honra, um prazer, e afinal tivemos algumas questões em que eu fui companheiro de procuração de dois eminentes ministros aposentados, Nelson Hungria e Orozimbo Nonato. É uma coisa que me deu também uma grande alegria pessoal de colaborar e trabalhar com eles e de aprender muito naquela ocasião. E assim também apareceram alguns clientes no meu escritório dizendo: nós temos um problema dos nossos diretores que estão presos e precisamos ter soluções efetivas e queríamos saber se o senhor podia fazer. Eu digo, olha, eu não tenho essa possibilidade ou essa especialidade. O ministro Nelson Hungria, mas o ministro Nelson Hungria está com muita coisa, não tem condições de atender todo mundo. O senhor foi o nosso advogado em algumas questões cíveis, na época das vacas gordas, agora estamos na época das vacas magras. O senhor não podia nos ajudar? Eu disse, bom, eu vou fazer o possível. Estudei o assunto e, na realidade, eu tinha um interesse muito grande pelo habeas corpus, porque desde o fim da faculdade me tinha interessado pelo mandado de segurança, tinha escrito a respeito disso, e mandado de segurança e habeas corpus eram primos. Na realidade, o mandado de segurança surgiu para complementar algumas áreas em que o habeas corpus estava sofrendo uma restrição. Então eu disse, bom, mas se o mandado de segurança tem liminar, por que na realidade, não vamos ter liminar também em habeas corpus? E até aquela época não havia liminar em habeas corpus, porque as autoridades, quando havia um habeas corpus, davam informação em 24 horas, 48 horas. Com o Estado, regime militar, na realidade, as autoridades militares deixaram de dar informação. E então a pessoa
podia ser torturada, até morta, e depois se informava a autoridade, olha, está prejudicado, porque fulano morreu. Então, isso era, na realidade, uma injustiça que nós não poderíamos admitir. Eu acho que o advogado não pode admitir injustiça. Quando a lei tem lacunas e que levam a uma injustiça, é preciso preencher as lacunas. Quando a lei, aplicada em determinados casos, na realidade se torna injusta, é preciso mudar a lei. É preciso que se faça uma modificação jurisprudencial de interpretação. Eu até defendi, e outros defenderam melhor do que eu, a ideia de que algumas vezes existe uma inconstitucionalidade material. Formalmente, a lei é constitucional, mas no caso concreto, ela se torna inconstitucional pelos seus efeitos, pelas circunstâncias existentes. Aí, entrei com um pedido de habeas corpus e pedi a medida liminar. E entrei no Superior Tribunal Militar, porque, no caso, nós tínhamos uma situação que não era da competência da Justiça de primeira instância. O processo foi distribuído a um almirante que recebeu o processo e olhou aquela ideia da liminar, estranhando muito, não sabendo muito bem o que era, e me chamou para explicar. E eu fui lá, expliquei, conversei com ele longamente, e ele me disse, olha, eu não sou formado em Direito. Na realidade, eu sou almirante de esquadra. Eu fiz a minha vida toda na Marinha sem ter o ensejo de estudar Direito profundamente. Aqui o que eu sei é do que nós estudamos aqui no Tribunal, da legislação penal militar, mas que não trata deste tipo de problemas. Mas parece-me, pelo bom senso, que o seu pedido deveria ser procedente. Mas eu não sei se eu posso lhe dar esse habeas corpus, essa liminar. Então, o senhor vai conversar com o meu assessor jurídico, porque os ministros do Superior Tribunal Militar têm um assessor jurídico, sim, porque a formação deles, da maioria deles, é militar. Tem alguns ministros togados. E aí fui conversar com o assessor, que me atendeu muito bem, e me disse, professor, se o ministro quer dar a liminar, quem sou eu para dizer ao almirante da esquadra, o senhor não pode. Não pode tudo. Então, eu vou falar com ele, e se ele quiser dar, ele dá. O ministro Espíndola deu essa liminar, que até é referida por Evandro Lins, por vários penalistas, como importante na vida brasileira. Marco, é um marco. Não é? E aí ele deu a liminar, e a liminar foi para o plenário, que ratificou. Bom, o ministro quis dar, o almirante quis dar, não vamos discutir, vamos inovar, mas tudo bem. Naquela ocasião havia tanta inovação, mais uma, menos uma. Essa até parecia constitucional, não tinha nenhum efeito prático negativo. E foi, então, importante para o meu cliente. Mas foi importante também para o país, não só no plano teórico, mas também no plano prático, porque 15 dias depois, o Supremo Tribunal Federal teve que enfrentar um habeas corpus em relação a um governador do Estado que tinha sido deposto, que estava ameaçado de morte dentro do quadro então existente. Eu queria, professor, me permita, fazer um brevíssimo intervalo e vamos começar o segundo bloco falando sobre o acolhimento do Supremo com relação à concessão da liminar que o senhor obteve a primeira na história do habeas corpus no Superior Tribunal Militar. O Supremo, logo em seguida, 15 dias depois, vem debater uma outra questão e até o advogado era o Sobral Pinto. Na realidade, Sobral Pinto tinha impetrado esse habeas corpus, mas o ministro Gonçalves de Oliveira não levava a plenário. E Sobral foi conversar com ele, ministro, será que o senhor não pode levar a plenário porque o meu cliente está muito preocupado, pode acontecer alguma coisa de fatal? E o Gonçalves de Oliveira disse, não, eu levar a plenário eu levo, mas no clima de hoje eu não posso ter certeza de qual vai ser a decisão. Então eu acho melhor esperar um pouco. E aí Sobral Pinto voltou à carga e disse, bom, mas ministro,
pode acontecer alguma coisa com o meu cliente e eu tenho essa responsabilidade. Eu e o senhor. Aí o Sobral Pinto olhou para ele e disse, por que o senhor não requer uma medida liminar? Que aí eu posso dar liminar ad referendo do plenário e vou levar para o plenário no momento oportuno. É preciso dizer que, no momento, havia muita solidariedade entre advogados e juízes para manter o Estado de Direito. Isso. Então, na realidade, o que pode parecer uma conversa meio esquisita, na realidade era uma parceria construtiva do judiciário com os advogados. Nós queremos fazer justiça, mas vocês precisam nos dar as condições. E aí o Gonçalves de Oliveira disse ao Sobral Pinto, por que o senhor não requer uma liminar? E o Sobral Pinto olhou para ele e disse, ministro, o senhor sabe que não tem liminar em habeas corpus. Não tinha. Aí diz o Gonçalves de Oliveira, um pouco gozador, professor, não tinha, porque de há 15 dias para cá mudou a nossa posição. O que aconteceu foi que o Superior Tribunal Militar deu um habeas corpus medida liminar. E nós soubemos disso porque, por acaso, um dos ministros do Superior Tribunal Militar é irmão do nosso presidente Ribeiro da Costa. Tá. Ligou para ele para dizer, olha, já tem liminar em habeas corpus. Ah, muito bem. Então, o Sobral Pinto requereu a medida liminar. O Gonçalves disse, eu vou estudar. Até às 5 horas da tarde eu lhe dou uma solução. E concedeu a liminar. Meses depois, quando o clima do Supremo ficou um pouco mais ameno, foi ao plenário, aprovado, homologado por unanimidade. A história registra também, professor, um momento onde o senhor segurou baioneta com a carteira da OAB, não foi isso? Foi. Um dos meus clientes, num determinado momento, teve o seu escritório invadido pelo Exército, que tinha ocupado quase todo o quarteirão, e ele me chamou, e eu fui lá tentar falar com ele, e na porta tinha um soldado com baioneta e disse, minha ordem é não deixar ninguém entrar. Eu digo, aí, não leve a mal, mas eu sou advogado, tenho procuração nos autos, e aqui está a minha carteira de advogado, o senhor não pode me impedir. E aí abaixei, muito gentilmente, a baioneta para poder passar. A carteira da OAB. Ele olhou para mim e me deixou passar. Foi um momento em que aconteceram coisas desse tipo em vários lugares, porque a situação mudava de um momento para outro, né? Isso lembra um caso que nós tivemos na Faculdade de Direito, em que o Exército ia invadir e o reitor da universidade conversou com o capitão e disse, olha, cuidado, capitão, se os seus cavalos entrarem na faculdade, saem bacharéis. Aí é bom o senhor consultar aí o comando superior. Ele ganhou tempo e passou, né? Aí foi o que aconteceu. Mas situação mais ou menos análoga e que ensejou, vamos dizer, os momentos de maior tensão da minha vida profissional, foi um habeas corpus que eu requeri para o governador Plínio Coelho, que tinha sido governador de Amazonas e estava escondido no afluente do Rio Negro. E quando eu entrei com o habeas corpus, foi marcado o dia do julgamento, e no dia do julgamento eu estava lá para fazer a defesa, quando, na hora do café, o ministro relator me chamou e me disse, doutor Arnoldo, o senhor tem uma pequena informação que eu queria lhe pedir, mas queria lhe pedir antes de iniciar o julgamento, porque na hora pode ser meio inconveniente. Eu disse, toda a informação eu lhe dou com muito prazer, muita alegria, porque, na realidade, eu quero todo o processo muito esclarecido, não temos nada a esconder. Então a pergunta é meio indiscreta. Eu quero saber o seguinte, se nos dermos o habeas corpus, vai ser cumprido? O senhor garante? Eu olhei para ele, perplexo, e ele me disse, não, eu compreendo a sua perplexidade, a sua dúvida, mas quero lhe explicar o seguinte, nós conversamos, os colegas e eu,
diante das circunstâncias do momento, das dificuldades do Estado de Direito, da sua manutenção, e decidimos o seguinte: se tivéssemos garantia do cumprimento da nossa decisão, nós daríamos o habeas corpus por unanimidade. Se não tivéssemos essa garantia, denegaremos por unanimidade também. E até eu fiz 2 votos, um dando e outro negando, para não ter dificuldade no momento oportuno. E eu disse, bom, mas como é que eu vou garantir que no interior do estado de Amazonas não vai acontecer nada e o nosso querido meu cliente vai poder realmente sair livre se houver o habeas corpus concedido? Ele disse, bom, esse é o problema seu, o senhor é o advogado, eu sou o juiz. Que difícil, então, o que eu posso fazer é o seguinte, eu vou tomar café, daqui a 10 minutos, quando acabar o lanche, o senhor me dá a sua resposta e eu aí vou decidir, conforme a sua informação. Eu digo que são os 10 minutos mais pesados da minha vida profissional, porque eu não podia mentir ao Supremo, não podia dar uma garantia que não fosse verdadeira. E não podia também sacrificar o meu cliente e dizer, bom, não tenho nada com isso, lavo as mãos, o Supremo que decida. Peguei o Código Penal, o regimento do Supremo, e naquele momento, algumas vezes, há momentos da vida em que você chega a uma conclusão muito mais rapidamente do que outros. E aí eu disse, não, o que eu poderia fazer é sugerir que, na forma da lei e do regimento, o tribunal chamasse o paciente para depor aqui em Brasília. E ele vai explicar melhor a situação. E aí, em Brasília, o problema já era diferente. A situação não era o da selva amazônica. Havia um Estado de Direito mais presente. E aí o Supremo decidiria o que achasse de bem fazer no caso. Eu dei essa solução ao nosso ministro relator, que olhou para mim e disse, foi muito bom, porque o senhor entende que se nós dessemos uma liminar que não fosse cumprida, o presidente do Supremo, o ministro Ribeiro da Costa, tinha dito que, numa situação dessas, fecharia o Supremo, levaria a chave, atravessaria a praça e entregaria a chave ao presidente da República. E aí, o senhor entende, o senhor vai ficar sem emprego e eu também. Muito bom. Bom, esse fim não me pareceu ótimo, mas o resto era a base para o que nós queríamos fazer. E depois ele se queixou um pouco. Professor, o senhor me deixa trabalhando muito. Eu fiz 2 votos. Agora vou fazer o 3º, chamando o paciente para esclarecer o tribunal. Eu digo, é a solução que eu encontrei. É uma boa solução, professor. Eu vou levar ao plenário e eu acho que nós vamos decidir ouvir o seu paciente e ver como é que ele chega aqui, que esse problema já não é seu nem meu. Que beleza. E aí, na semana seguinte, o Plínio Coelho apareceu, havia alguns oficiais presentes para prendê-lo se o habeas corpus não fosse concedido, deram a palavra para ele, ele falou durante 3 horas, e o Supremo se comoveu com essa situação e, por unanimidade, deu a medida liminar. Que beleza. Então, na realidade, nós tivemos um percurso que não acontecia havia 150 anos, de uma decisão, inicialmente do Superior Tribunal Militar, modificar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nunca tinha acontecido no passado. Um momento histórico que merecia este registro, professor. Mas que você me ensejou a possibilidade de comunicar aos jovens de hoje que compreendem que a advocacia é também, na realidade, paciência e coragem e energia e vontade de inovar. Nós falamos muito da inovação de todas as profissões. Temos que inovar na advocacia, temos que inovar no direito
para construir o direito, diante até dos problemas que nós temos hoje, que nunca aconteceram no passado. Então, as soluções têm que ser diferentes, têm que ser construtivas. O advogado é o construtor do direito. Isso me parece muito importante. Importantíssimo. E, ao lado desta trajetória profissional, também tem um chefe de família, que constituiu uma família muito bonita, numerosa, casado. E quantos filhos, professor? Casado há 65 anos, 4 filhos, um dos quais passou por aí. Que é o diretor está assistindo do nosso aí programa, ao nosso programa. Valdo Me deu Filho. esse prazer. E 9 netos. Que beleza. Né? Os dois já casando e 2 terminando os seus mestrados. Só um é que ficou na profissão, mas tudo bem. Hoje cada um escolhe e eu não vou dar conselhos aos meus netos para escolher a profissão. Se quiserem fazer direito, eu posso apoiá-los naquilo que eu souber. Mas me deu a vida familiar muita alegria, especialmente porque, além da minha relação de parentesco, eu tenho 3 dos meus filhos trabalhando comigo no escritório e me dá muita satisfação. Não é fácil conviver com os filhos no escritório, porque de duas uma, ou o pai se apaga ou os filhos desaparecem. Então, o problema do justo equilíbrio, mantendo o pai nas suas funções e fazendo crescer os filhos, nem sempre é uma solução fácil. Mas eu tenho conseguido isso nos últimos 50 anos, de modo que me deu uma alegria muito grande. Sou testemunha disso num escritório que começou no Rio de Janeiro, veio para São Paulo e também tem outra filial em Brasília. São 3 estados importantes da federação que a Advocacia Valde tem atuado com muito sucesso. Eu já registrei, faço questão de repetir, o professor Valde dentre os juristas do país mais respeitados, é o mais citado nas decisões do Supremo e do STJ pelos ministros, mercê da sua quantidade de obras, da sua contribuição ao direito. E eu registro também uma frase da querida professora Ivete Senise Ferreira, enquanto presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, ao se referir ao professor, fazendo registro de que a sua reputação foi além-mar, alcançando o território europeu, além do território americano, e define a professora Ivete, o professor Valde, como um homem do mundo. E, efetivamente, assim o é. E a sua contribuição também foi na percepção do que estava acontecendo no mundo, trazendo as inovações para o Brasil. E isso também aconteceu com uma posição pioneira que o senhor teve com relação à arbitragem, trazendo ao Brasil esta possibilidade de solução de conflito sem o processo judicial. Como é que se deu isso, esse importante momento, professor? Eu me interessava pela arbitragem e, quando fui lecionar durante um trimestre na França, eu tive muitos contatos com professores franceses que faziam arbitragem e com a CCI, que era o grande centro, e ainda é, o Centro Mundial de Arbitragem. E quando voltei ao Brasil, eu tive lá no escritório um dos primeiros casos de arbitragem societária, ainda nos anos 80, em que se discutia um problema de minoritário, majoritário, e pude resolver o problema na base da arbitragem, porque se fosse para a justiça, a empresa iria falir e não dava solução para nenhuma das partes interessadas. Até o presidente do Instituto dos Advogados foi por nós escolhido para ser o nosso terceiro árbitro e funcionou muito bem. Era o Dr. João de Oliveira Filho, que tinha sido advogado aqui em São Paulo há muito tempo, mas na ocasião presidia o Instituto dos Advogados. Depois, quando se decidiu fazer o projeto de lei, que é de autoria de 3, então, muito jovens advogados, o nosso Carmona, a Selma Lemes e o Pedro Batista Martins, eu acompanhei essa elaboração e os primeiros trabalhos que foram realizados, e daí fui nomeado representante do Brasil
na CCI, na Corte Internacional da Câmara de Comércio Internacional, que é composta pelos representantes dos vários países e que tem a função de garantir a continuidade das decisões da CCI. E por lá estive durante mais de 10 anos, julgando vários casos, explicando os casos brasileiros que foram lá. Quando fui para lá, havia 1, 2 casos por ano, hoje são 50, 60, de modo que hoje nós já temos basicamente mais de 1.000 processos de arbitragem julgados todo ano nas várias câmaras de arbitragem. Temos 120 câmaras de arbitragens, eu acho com algum excesso, podíamos ter um pouco menos, mas temos 20 câmaras de reputação internacional e a arbitragem se tem desenvolvido em todos os sentidos, muito bem, com sucesso. Na realidade, a melhor prova é que nas ações anulatórias de decisões arbitrais que vão a juízo, que são poucas, na realidade, a maioria é considerada julgada improcedente. Eu acho que nós tivemos a implantação, essa implantação foi facilitada pela adesão do Brasil à Convenção de Nova York, foi também facilitada pela decisão do Supremo, reconhecendo a constitucionalidade da norma da arbitragem em todos os seus aspectos, e depois tivemos um extraordinário desenvolvimento. Talvez o Brasil tenha sido o país em que a arbitragem tenha se desenvolvido mais rapidamente. Também com uma grande bibliografia, temos mais de 100 obras sobre arbitragem no Brasil. Esse é um ponto muito importante, professor, porque trouxe uma transformação no modo de aplicar o direito. Eu quero fazer um registro de pesar. Nós estamos nos avizinhando do último minutinho do nosso programa com muita tristeza. Queria que esse programa tivesse horas para poder extrair toda essa experiência e esse brilhantismo do professor, mas infelizmente temos mais 1 minuto. E nesse minutinho final, professor, fazendo o registro de toda essa história, desse seu pioneirismo, eu quero lhe fazer, nós temos no final do programa sempre um bate-bola, pergunta e resposta muito rápida. E nesse contexto eu pergunto, o senhor sabe cozinhar, professor? Até que não. Eu sei comer bons pratos. Isso é bom. E tenho o devido apreço à cozinha. Mas eu estou mais na cozinha jurídica. Que bom. Na base da elaboração do direito, na resistência à armadilha do obsoletismo, da obsolescência, e no sentido de fazer uma cozinha jurídica de bom gosto e de bons resultados e eficiente, para que nós tenhamos um direito eficiente. Esporte, eu faço alguma coisa, natação, fazia bicicleta, e acho que o esporte físico complementa hoje o espiritual e, na realidade, é um dever para manter a saúde adequada, mesmo nas fases difíceis. Muito importante. Muito obrigado. Professor, 30 segundos para o senhor dar uma palavra aos jovens brasileiros que nos assistem. É muito importante que aqueles que lutam pelo direito saibam da importância da justiça. Na realidade, o direito tenha como finalidade a ordem estabelecida e a construção da justiça. Mas é preciso saber que a ordem não pode ser injusta, que é preciso fazer com que nós tenhamos um direito justo. Justo não só nas suas soluções, mas adequado às circunstâncias e à posição e à situação do nosso país no momento que estamos vivendo. É o direito da realidade, é o direito que tem uma visão não só puramente jurídica, mas econômica e social. Muito bem, este é o Data Vênia, que hoje festeja a presença do querido professor Arnoldo Valde, uma das figuras mais queridas do nosso mundo jurídico. Quase 70 anos de exercício profissional que hoje nos trouxe as suas luzes neste programa. Obrigado, professor, e eu quero lhe convidar para que você esteja conosco daqui a 15 dias com mais um ilustre convidado em nosso Data Vênia. Até lá!